Bom dia, pessoal. É uma alegria recebê-los nessa manhã para a nossa edição de número 117 do Bom Dia TI. E hoje nós estamos recebendo o nosso convidado, Thiago Demarco, que é diretor executivo da HDI Brasil, para conversar sobre oportunidades em tempos de mudanças. Por mais que a gente venha conversando há um ano sobre isso, né, é muito importante a gente reforçar a quantidade de oportunidades que talvez a gente tenha deixado de aproveitar simplesmente porque a teoria do óbvio, como um dos temas que ele vai abordar, não foi colocada em prática, né? É simplesmente necessário fazer o que sempre falamos. Então, são diversos tópicos que ele vai conversar conosco nessa manhã sobre esse tema, e é importante para a gente refrescar a nossa memória depois de um ano, depois das oportunidades que vão surgindo no decorrer de todo esse período, né? Falando um pouquinho sobre o Thiago Demarco, ele é diretor executivo da HDI Brasil, ele é responsável pelo relacionamento institucional e estratégico do Instituto frente ao mercado de tecnologia da informação, tanto no setor público quanto no privado. Como ele sempre está alinhado com o HDI dos Estados Unidos, está sempre conectado com os estudos mais atuais sobre a área. Então, tem importantes informações para compartilhar conosco, né? Ele é formado pela Unesp, então especializações pelo INSPER e também especializações fora do país, e um dos grandes idealizadores da realização da HDI Experience, a conferência e exposição, que talvez muitos de vocês tenham tido a oportunidade de participar ano passado, quando foi um evento genuinamente 3D realizado aqui no Brasil, onde também o Trinopolo, a SIC e a HDI capítulo RS tiveram o Innovation Day dentro da mesma plataforma. Então, com essa vasta experiência, ele vai compartilhar temas muito importantes conosco, né? Eu reforço o nosso agradecimento aos patrocinadores, Algar Telecom, a Bitcom e a Agência Moça, que são patrocinadores do Bom Dia TI. Também aos patrocinadores de gestão, HDN Digital e Sicredi, dos quais vocês puderem acompanhar os vídeos na abertura do evento. Também tem os contatos nos sites, né? E também ao apoio para este evento do Sebrae, principalmente da HDI Brasil, a pessoa do Thiago, por ter se disponibilizado a conversar conosco, e também ao capítulo RS, o Fernando e toda a turma que vem nos prestigiando e vem trabalhando essa área bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região. Quem tiver perguntas depois para o Thiago, pode fazê-las através do Zoom, da plataforma, ou através das perguntas, dos comentários do Facebook, que a gente vai retransmitir ao final para o Thiago. Eu lembro que esse conteúdo está sendo gravado, vai ficar disponível no nosso site, e você pode acompanhá-lo tanto no Facebook, pelo site do Trinopolo, ou então pelos aplicativos da Bitcom TV, que está fazendo a transmissão ao vivo. Então, muito obrigado a vocês que estão conosco nessa manhã, e eu passo a palavra agora para o nosso presidente, Juremir Milani, para fazer a sua fala de abertura e dar um bom dia a todos para vocês. Um bom evento e até mais. Muito bem, gente. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo Bom Dia TI. Gostaria de desejar saúde a todos, né? Que todos estejam com ótima saúde e que todos estejam com uma visão de futuro bem tranquila, bem límpida. Thiago, muito obrigado
pela disponibilidade. É muito bom sempre te ouvir, muito bom conversar contigo. A gente tem se aproximado aí nos últimos 2 anos, né? A gente tem, eu tive a oportunidade através do Fernando, né, de poder estar conhecendo a HDI, estar conhecendo a tua pessoa, sabe? E para mim foi uma mudança muito significativa na minha vida. Os conhecimentos que eu pude adquirir com a HDI, aplicar no dia a dia, isso para mim é muito bacana de salientar essa proximidade, essa parceria muito legal e muito rentável, inclusive, Thiago. O Innovation Day realmente tomou outras proporções, né, em função da pandemia, no mundo virtual. A gente sabe que os eventos hoje eles vão ser híbridos, né, então a gente vai ter que encontrar uma maneira de fazer esses grandes eventos. Enfim, o tema de hoje ele é muito importante, como o Edson falou, né, nessa questão de manter a motivação, de olhar novas oportunidades, de estar focado e centrado, né, no planejamento e principalmente no cliente. Cliente diverso, né? Cada empresa, cada cliente, cada pessoa vai ter alguma coisa no centro. Eu acho que isso vale para qualquer coisa que você faça, que você queira planejar. Então, Thiago, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e aí aguardamos ansiosos pela tua palestra. Legal, Juremir. Agradeço pelas palavras aí, muito obrigado mesmo. Assim, para mim é uma honra de verdade estar aqui. Eu adoro conversar com o pessoal aí do Trino, né, do capítulo. Sempre a gente tem ótimas trocas aí, né? O Innovation desse ano foi sensacional o trabalho que a gente fez junto e foi realmente um trabalho de união mesmo, né? A gente conseguiu idealizar aqui um evento, mas que na prática ele foi se mostrando diferente. E se não fossem as parcerias, principalmente a nossa, né? A gente, com certeza, também no nosso lado teríamos tido muito mais dificuldade. Então, essa troca ela sempre foi muito justa, né? A gente sempre pôde trocar de igual para igual. Isso eu agradeço, assim, sou muito grato de verdade. Então, Júlio, muito obrigado aí, tanto pelas palavras como pelo convite. Eu queria agradecer o Edson também, o pessoal do Trino Polo aí, que sempre é super parceiro nosso também. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Agradecer o Fernando também, que se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo, né? O Fernando Hansen aí, que é o presidente do capítulo HD no Rio Grande do Sul, ou seja, ele ajuda o Instituto a disseminar práticas, mas também a juntar pessoas que estão interessadas no mesmo propósito, né? Que é um grupo voluntário. Então, se não fosse ele também me aproximar de vocês, talvez eu não tivesse nem conhecido vocês. Então, para mim, é uma honra ser amigo dele e poder trabalhar com ele, porque naturalmente me proporcionou trabalhar com vocês também, tanto com você, com o Edson, todo o pessoal aí da região como um todo, né? A gente acabou conhecendo as empresas, as pessoas, então, para mim, assim, foi realmente muito gratificante em termos profissionais e pessoais poder conviver com vocês aí. E estar aqui hoje fazendo uma apresentação justamente para pessoas que eu tenho tanto apreço, para mim não tem realmente nada além de eu só agradecer. Muito obrigado ao espaço aí. E é isso, né, Juremir? É o que você já comentou aí no começo, o Edson também. Quer dizer, eu vou até dividir minha tela aqui, já para a gente deixar no ponto, mas a questão é justamente essa: a gente falar um pouquinho do que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, com essas mudanças todas, né? Não só por conta da pandemia, mas o mundo ele já estava em um processo de digitalização, né? A palavra transformação digital ficou muito banalizada. Nem todos conseguem fazer uma transformação digital completa, mas as pessoas e as empresas, em todos os âmbitos, estão se digitalizando, né? Até meu pai, com 74 anos, está se digitalizando. Ele não queria, mas ele tem que fazer o banco pela internet, ele está se virando. Então, você começa a perceber que, desde dentro da sua casa, com as pessoas de mais idade que não têm tanta habilidade com tecnologia, até o mundo corporativo super evoluído na área de TI, que é o nosso caso, você percebe uma digitalização, mas percebe também dificuldades, né? Com todo mundo. E eu queria trazer um pouco aqui E assim, por conta dessas dificuldades, né? Tem muito conteúdo na internet, muita teoria, né? Muito frame disponível também, mas também muita gente vendendo sonhos nesse momento, que a gente sabe que muitas vezes não são possíveis agora. A gente tem um caminho aí inteiro para percorrer antes.
E a minha ideia é justamente o contrário, é trazer alguma coisa mais palpável para a gente refletir, né? Trazer alguma coisa um pouco mais do tipo assim, olha, o que está mais fácil para a gente começar agora a fazer alguma coisa nesse tempo de mudança? Quais essas oportunidades estão na nossa cara, que a gente conhece, boa parte dela a gente conhece, e a gente não faz, né? Então, basicamente, a minha apresentação é pautada na teoria do óbvio, né? Que é, muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, só que a gente simplesmente não faz. A gente estuda uma série de coisas, a gente aplica 1%. A gente poderia aplicar 3, 4, 10, e a gente já ganharia terreno, né? É mais para a gente refletir o que a gente está deixando de fazer agora, e isso é uma experiência que eu trago realmente do que eu tenho vivido, né? O HD é um instituto que conversa com muitas empresas e também aplica padrões nas empresas, né, com consultorias e etc. E a gente consegue entender em vários segmentos que as pessoas estão muito preparadas teoricamente. Elas conhecem boa parte das coisas que eu vou falar aqui e até às vezes mais profundamente do que a gente. Só que quando a gente começa a tentar metrificar, a colocar um indicador, a dar uma cavocada um pouquinho mais profunda em determinado item, a gente começa a perceber que na prática não acontece. E aí fala, puxa vida, não é um lugar, 2, 3, é na maioria. Então a minha ideia é trazer aqui, tanto do ponto de vista do profissional, da carreira, como do ponto de vista empresarial e dos departamentos de tecnologia, principalmente, como a gente pode aproveitar as oportunidades que estão na nossa mão, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou só passar um slide do HDI, para caso tenha alguém que esteja aí assistindo e não conheça. O HDI é um instituto, pessoal. Pra vocês entenderem de onde eu venho aqui, né? E de onde toda essa nossa, né, essa nossa paixão por juntar pessoas e fazer eventos e trazer conteúdo existe, né? O HDI é um instituto internacional, ele existe desde 89 nos Estados Unidos, ele já tem aí uma certa idade, né? E chegamos no Brasil em 2005. Basicamente, é um instituto global que cuida de um mercado específico, inicialmente, que são as centrais de serviços, tanto de tecnologia e atendimento técnico, como centrais de serviços de atendimento que hoje nem são tão técnicas, mas que podem se aproveitar também das práticas, né? Do que a gente fala. Então, a gente faz publicações, relatórios, pesquisas sobre esse mercado. A gente tem os eventos, né? Como o Edson colocou no começo, né? Que a gente fez esse ano, inclusive, junto com o Innovation Day, mas o HDI tem os seus congressos, os eventos, tanto regionais como o nacional. Esse ano foi o primeiro evento em 3D aí, e foi muito bacana. Esse ano, provavelmente, devemos fazer de novo aí no segundo semestre, para que, enfim, que se caso você não tenha participado, está assistindo aí, tenho certeza que vai gostar se puder vir esse ano. A gente tem treinamento e certificações para profissionais de serviços de TI, support center, né? E hoje mais algumas áreas relacionadas, né? Gestão da força de trabalho, workforce management, customer experience para profissionais de tecnologia. Tudo que a gente olha para o usuário de tecnologia ou usuário de algum serviço ou produto na ponta e que a gente pode ajudar a fazer o melhor atendimento, o melhor serviço possível, o HD vai estar ali para poder apoiar, né? E certificações empresariais, que o HD tem que, para ficar até mais didático, uma espécie de ISO para a área de centro, para centrais de suporte, mas é uma certificação específica do HD, que é mundial, e que a gente certifica boas práticas de atendimento técnico, processos, experiência e etc. Né? Tem uma série de padrões. Enfim, tudo que eu estou falando aqui, inclusive, pessoal, tanto sobre o HDI como na apresentação, que eu vou trazer alguns dados, depois eu passo para o Juremir, para o Edson, para a Ingrid aí também, para o pessoal passar para vocês. São links de documentos legais que são abertos aí, né? Alguns estudos, as pesquisas e tudo mais, para que aí embase o tempo que a gente está conversando aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. A nossa missão é essa. É liderar e promover as discussões em volta da indústria de serviços de TI, suporte e governança através das iniciativas de vanguarda que a gente busca no mundo inteiro, né? Como o HD está em todos os continentes e a gente tem a gente é bem multicultural, a gente conversa muito com os HDIs dos outros lugares, né? Então, você tem desde o Japão até alguns capítulos na Europa e a matriz dos Estados Unidos, você vê diferenças culturais muito grandes, só que a gente sempre chega em determinados consensos relacionados a serviço, porque, no fim das contas, o que importa é o nosso cliente ou o nosso usuário de tecnologia feliz lá na ponta, né? Então é isso, pessoal. Dito aí o que é o HDI, depois quem tiver interesse, é só entrar no site e olhar um pouquinho mais, hdibrasil.com.br, tem muita coisa lá. Vou passar aqui alguns lugares que a gente está no mundo, né? Vou passar aqui para a gente começar, tá bom? Então vamos lá.
esse tema oportunidades em tempos de mudança, que parece muito amplo, como eu disse para vocês no começo, a ideia é trazer alguma coisa mais palpável, que vai ser baseado em dois conceitos. O primeiro é a teoria do óbvio, que eu já falei para vocês, que é o que a gente pode fazer, que a gente só olha... Porque a gente tende a olhar o óbvio de uma forma superficial, esse é um outro ponto, né? A gente sempre olha o óbvio de uma forma superficial, balançando a cabeça. Isso aí com certeza. Não, isso aí eu faço. Não, isso aí eu já entendi. É verdade. Há 2 anos atrás já li sobre esse assunto. Não, isso aí beleza. Só que é engraçado, porque a gente coloca na nossa cabeça determinados conceitos que pra gente é tão óbvio que a gente fala assim, que parece que já estão feitos, que já estão prontos, né? Então a gente simplesmente passa direto por eles. A gente compreende tão bem. Beleza. Só que às vezes você pega um problema na sua empresa, na sua equipe, no seu dia a dia, que você fala, caramba, cara, mas isso é tão básico, como eu estou tendo esse problema ainda? Né? Aí você para pensar e fala, poxa, é verdade, eu não coloquei em prática aquele ensinamento que eu recebi no evento tal, no webinar tal, no curso tal, ou no dia a dia da empresa tal, com aquele colega que me falou, né? Ou a leitura que eu fiz, enfim. Então, é para a gente se despertar em relação a isso. E o segundo ponto, né, o segundo conceito que vai pautar boa parte do meu discurso é cultura. Né? Também não adianta a gente ter vontade de fazer determinadas coisas ou acreditar em determinada ação a ser feita, só que a gente não se preparar culturalmente, não ajustar nossa mente para poder colocar em prática esse conceito, que muitas vezes também parece mais simples do que realmente é. Então, com base nesses dois conceitos, a gente vai dando início, então, à nossa conversa. Bom, pessoal, não é a primeira vez, né, que a gente passa por mudança no mundo, só que dessa vez ela foi muito abrupta, né, muito rápida, e realmente ela foi muito transformadora, muito. Ela nos obrigou a fazer coisas que a gente nem imaginava que iam ser tão rápidas. A gente fez e a gente está aí fazendo, as coisas estão funcionando. Só que agora, né, depois que a gente passou pelo início ali, principalmente falando, claro, a gente teve a pandemia e tal, só que o Brasil, né, ele nunca teve sossego, né? No âmbito político, âmbito econômico. Então, foi uma coisa que veio para aumentar a nossa instabilidade aqui, né? Mental, nossa instabilidade profissional, nossa instabilidade mercadológica. E aí a gente teve que fazer várias coisas para poder se adequar, né? E a gente fez. Beleza, passado esse primeiro momento, o que abre-se de oportunidades, né? Nesse momento tão longo de mudança? A gente já está aí mais de 1 ano vivendo isso, e antes desse 1 ano, o Brasil já passava por mudanças econômicas, políticas, enfim, e que vai continuar passando, porque nós vivemos num ambiente extremamente instável, né? Então, a notícia que a gente tem para vocês é essa, né? Se a gente acha que está ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz no dia a dia para poder se preparar. Essa é a grande verdade. Mas esse é um discurso pessimista. Realmente, eu sou um cara otimista demais, só que o tempo está passando. E a gente está vendo as dificuldades que o nosso país tem para poder sair, né, e fazer coisas que são importantes. Então, a gente tem que se acostumar, sim, a pensar em como aproveitar esse momento da melhor forma. Então, transformar o que aparentemente é ruim, ou o que aparentemente é uma mudança muito drástica, em algo bom para a gente, né? Então, o que a gente pensa em relação a isso conceitualmente? Né? Como a gente pode aproveitar essas mudanças? Porque, basicamente, a gente precisa ajustar o nosso mindset, que nada mais é do que um ajuste mental, né? De novo, é uma palavra que a gente escuta há mais de uma década. Você tem que fazer isso porque... não, isso é uma questão de mindset, aquilo é uma questão de mindset. E a gente precisa realmente nos esforçar para ajustar a nossa cabeça para a preparação. Porque que acontece, né? A gente tem que passar a gente tem um túnel a atravessar e você tem duas opções, né? Esse túnel é justamente esse momento transformador e essa crise ou esse momento de mudança que a gente vive. Então, quando começou lá a pandemia, a gente, vamos fechar a torneira, precisamos enxugar custo, precisamos se preparar financeiramente porque vai ser brabo, né? Essa é a primeira coisa que tem na cabeça quando uma crise aparece ou uma mudança aparece. Você pensa em sobreviver. Essa é a primeira coisa. E esse é o primeiro ajuste mental que eu quero deixar aqui para a gente refletir. Por que a gente faz isso toda vez? A gente só pensa, a gente única e exclusivamente pensa em sobreviver. Depois, tudo bem. Quando as coisas começam a se assentar, você começa a pensar em outras coisas, tipo como eu vou me melhorar, como as coisas vão
né? Como eu posso fazer melhor nisso, nisso e aquilo, como economicamente eu posso prosperar e tudo mais, como o meu departamento pode crescer ou pode evoluir. Só que assim, às vezes é tarde. Então, como é que a gente pode ajustar a nossa cultura e nosso mindset para a gente desativar o modo sobrevivência e ativar o modo o que devemos mudar para a gente sobreviver, não só sobreviver, mas também evoluir? É aquela velha história, você tem duas opções para atravessar um túnel e sair do outro lado. A primeira é você pegar o básico, que é água e algum alimento, e se programar, são X dias atravessando esse túnel, são X meses atravessando esse túnel, eu vou passar por isso. E você focar nisso e atravessar. Só que a forma como você vai chegar do outro lado, em relação a quem levou uma mochila com uma barraca, com um apetrechos, com uma preparação, que estudou muito bem todas as nuances daquele túnel, que se preparou com a equipe para atravessar o túnel junto e não sozinho, né? Essa cultura, esse mindset, antes de você entrar no túnel junto com todo mundo, é o que vai fazer do outro lado você estar muito mais preparado. Então você vai chegar do outro lado muito melhor, com uma saúde muito mais vigorosa, né, de uma forma muito mais preparada. E aí a pessoa que só pensou em sobreviver, quando a tormenta passa, ela está estagnada. Ela ficou um ano parada. Ela só sobreviveu. Aí que ela, não, agora que a gente já passou pela tormenta, a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente engavetou antes da crise. Poxa, mas agora o seu concorrente ele ficou o tempo inteiro executando isso, além de se preocupar em sobreviver. Ah, mas às vezes falta recurso, às vezes vai faltar recurso financeiro, vai faltar apoio, vai faltar... Sim, às vezes vai. Por isso que é uma questão de cultura e mindset, não é uma questão nem de dinheiro, nem uma questão única e exclusivamente de sobrevivência. É de você, o tempo inteiro, não se sabotar, o tempo inteiro se esforçar. Porque assim, pessoal, a nossa mente, ela tende a ser preguiçosa, é natural do ser humano. Né? Você tende a fazer o caminho, a sempre pegar o caminho mais curto na maioria dos casos, mas isso não é ruim. Isso muitas vezes é bom. Só que você precisa se esforçar o tempo todo a colocar em prática o seu pensamento crítico e falar assim, poxa, será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia? Será que mesmo com as dificuldades, eu não tenho aqui algum pensamento limitante que eu tenha que transpassar para poder sair do outro lado melhor? Então, esse é o grande ponto que a gente tem que olhar. E aí, quando a gente fala disso, como eu disse para vocês, eu não estou falando de nada miraculoso, eu estou falando especificamente de itens óbvios. Então, eu vou dividir aqui, pessoal, em dois lados. As oportunidades e desafios que eu enxergo aqui, olhando esse horizonte que a gente tem vivido, né? Tanto para o profissional, para o lado pessoas, como a empresa, como o mindset empresarial pode mudar para aproveitar oportunidades e desafios que a gente está aí trazendo, né? Então, vamos lá. Primeiro, do ponto de vista do profissional, vou trazer algumas reflexões. A gente já sabe, né, que tem conhecimento e capacitação online para todos os gostos e bolsos agora. Muita coisa. Né? Principalmente no começo da pandemia, né, que tiveram várias iniciativas online gratuitas, enfim. Agora, as coisas continuam existindo numa enxurrada um pouco menor, mas tem muito material na internet. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Não só gratuita, paga também, mas que não é desculpa a gente não tirar da gaveta aquilo que a gente estava nos preocupando antes, se a gente não fazia por falta de tempo, porque a gente pegava muito trânsito, ou tinha uma vida de deslocamentos, né? Então, isso é uma oportunidade em tempos de mudança, né? Como o mundo mudou e você agora está numa outra realidade, não que você tenha mais tempo em relação ao trabalho, mas ficou um pouco mais simples de você se organizar, porque você já acorda no trabalho e você já vai dormir no trabalho. Então, você ganha tempos valiosos aí nesses intervalos. Aí, de novo, se você ajustar seu mindset, sua cultura, você consegue ter tempo para fazer, né? Então, tem muito conhecimento, vasto conhecimento, inclusive para você que, às vezes, está com alguma questão de... tudo bem, se profissionalmente você se sente preparado, fez tudo o que você tinha que fazer, olha para o lado pessoal, desenvolva um hobby, olha algum gosto que você tinha que você antes não tinha oportunidade de fazer, tente estudar, se você gosta de, sei lá, gastronomia, esporte, qualquer coisa, né? Tente estudar mais nesse momento tão online que a gente vive, porque é maravilhoso e incrível esse horizonte. De novo, é óbvio, pessoal, mas muitas vezes a gente não faz. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, né? É uma oportunidade incrível e que muitas vezes a gente não aproveita quanto profissional. Na sua própria empresa,
né? E aí, claro, depende muito da empresa ou do seu ambiente de trabalho, mas também não é uma limitação. É a oportunidade de troca de experiências nos projetos de maneira internacional. Hoje, como está todo mundo online, tanto você como qualquer outra pessoa ao redor do mundo, você consegue trocar experiências com pessoas da sua própria empresa, eventualmente, se ela for uma multinacional. Mas se ela não for, se ela for uma empresa nacional, você consegue trocar com empresas do seu mesmo segmento ou com profissionais que você tem interesse em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Tem grupos de discussão online, tem muita coisa que você pode fazer no mundo todo, não só no Brasil, para abrir sua mente, né? E se você trabalha numa empresa que tem essa oportunidade, que você tem a oportunidade de olhar para projetos internacionais, às vezes não é uma empresa que tem sedes no mundo todo, mas ela tem projetos internacionais, tente se envolver, tente entender o que está acontecendo, pede para participar de uma reunião, ouve o que outras culturas fazem, né? Essa é uma grande oportunidade de você se internacionalizar em termos de experiências técnicas também. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque hoje, e essa é mais uma oportunidade, hoje os empregos eles não são mais nacionais. Por conta desse momento de mudança que a gente vive, a pandemia acelerou isso, obviamente, muito, né? Antes da pandemia, esse movimento já estava começando a acontecer numa linha um pouquinho mais racional e, de repente, ela, né, deu um salto. Os empregos hoje são totalmente globais. Então, assim, você pode ganhar salário de qualquer lugar do mundo. Depende de você. Então, hoje, se você tem uma posição nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, onde for, se você tiver os requisitos mínimos para poder aplicar para aquela vaga, não tem mais nenhuma barreira como tinha antigamente. Antigamente, eu digo agora, até 2 anos atrás, que as empresas preferiam contratar pessoas dos seus próprios países porque ainda existia muito a cultura do presencial, né? E hoje não tem mais. Então, as empresas estão abertas a contratar pessoas do mundo todo e os profissionais estão começando a migrar. E não só do Brasil para fora, mas de fora para cá. Tem muitos países de língua portuguesa que o Brasil possui, sim, pacotes muito atraentes de empregos e de remuneração, e eles estão vindo. Então, da mesma forma que... Então, é a velha história que eu falei para vocês. Se você só pensar em sobreviver, quando você menos perceber, você vai perder o seu emprego para alguém que está vindo de Portugal, de Moçambique, de Cabo Verde, de qualquer país de língua portuguesa, de Angola, que está preparado para determinada vaga e às vezes está até disposto a ganhar menos que você. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse movimento agora. Os empregos eles estão ficando extremamente globais, né? Mas é uma grande oportunidade. Você pode ganhar salário global também, ser um profissional de igual para igual com qualquer pessoa no mundo, né? E o home office, claro, também te permite isso, né? O home office, nesse aspecto, é sensacional porque as estruturas são as mesmas. Você precisa de uma internet, um bom computador e, claro, algumas políticas da empresa que você vai ter que seguir, né? Você vai acabar aprendendo uma cultura diferente. Eventualmente, quando essa pandemia passar, você vai precisar viajar um pouco mais. Só que o costume do home office, a cultura do home office já vai estar implementada no mundo todo a forceps. Então, não é uma preocupação mais você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Só que assim, pessoal, para você aproveitar isso, não tem jeito, né? Pelo menos o inglês ou qualquer língua que você vai ter que buscar, você vai ter que falar. E o Brasil, de novo, 98% dos currículos aparece lá, né? Inglês intermediário. Só que inglês intermediário na hora do trabalho não funciona. É preciso se dedicar. Se você tem essa vontade, tem essa aspiração, ou até tem vontade não de trabalhar numa empresa fora, ou ter um emprego global, mas se você tem vontade de ler e consumir, né, materiais que estão fora do nosso escopo aqui em português, não tem jeito, é muito importante que você fale a língua. Já tem os tradutores de internet, tem um monte de coisa que facilita, mas ainda a parte conversacional ainda é, enfim, extremamente relevante que você aprenda para aproveitar esse momento de mudança. É óbvio? Parece óbvio, né? Só que menos de 2% da população brasileira fala inglês fluente. Não parece tão óbvio assim. Então, vamos lá. Eu separei aqui, pessoal, alguns dados de pesquisa que eu vou colocando aqui no caminho, e é uma pesquisa que eu tenho propriedade para falar, porque foi feita aqui pelo HDI no Brasil. Tá? Esse é um benchmark de sobre trabalhos de home office nas empresas de tecnologia ou departamentos. Né? Aí tem empresas de vários segmentos, mas que são profissionais de tecnologia que responderam.
E eu vou passar para vocês. Nesse e-mail que eu vou passar para o pessoal aqui da organização, eu passo todos os links que eu for falar, inclusive dessa pesquisa aqui, caso você ainda não tenha baixado. Ela é uma pesquisa bem popular aqui no nosso site, mas é o seguinte, eu separei esse dado aqui para vocês, porque tem um item interessante. Essa pesquisa foi feita com 80 empresas brasileiras de grande porte em sua maioria, talvez alguma de médio porte, mas a maioria de grande porte. Uma boa parte dela é empresas de software, tá? Eu sei que é boa parte do público que nos assiste aí, mas serve para qualquer ambiente de tecnologia. E o mais interessante é que nessa pergunta tinha uma terceira opção, que pretendia voltar 100% do trabalho presencial. E a resposta foi 0. Então, aqui a gente pode comprovar aquela nossa sensação, né? Porque todo mundo fala, não, acho que vai ser um modelo mais híbrido e tal, mas aqui a gente consegue comprovar essa nossa sensação, né? 71% das empresas respondentes vai para um modelo híbrido, né, daqui para frente, e 100% vai estabelecer um home office, e 100% dos profissionais de home office, 29% das empresas vão para esse caminho. Então, você percebe que realmente essa é a nova realidade de fato, e embasa tudo isso que eu tenho falado para vocês até agora, do quão globalizado estamos e quais as oportunidades que a gente pode aproveitar nesse novo modelo híbrido, né? Estando em casa. Que é basicamente o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, essa é a grande oportunidade, a grande conclusão em termos de oportunidade, em tempos de mudança, é uma conclusão muito óbvia, na minha visão, mas que a gente pode aproveitar melhor. Equilibrar nossa vida profissional e pessoal com esse momento de modelo híbrido, né? Você vai um dia para a empresa, mas no dia que você está em casa, como é que você vai se organizar, né? Inclusive em termos de saúde, né? É uma oportunidade de você se alimentar melhor, de você prestar atenção na quantidade de água e de líquido que você ingere todos os dias. Às vezes na empresa a gente se distrai com muita coisa por conta do networking do dia a dia com os nossos colegas, né? Do trabalho presencial. Isso às vezes tira a nossa atenção. Em casa é mais fácil de você se programar. Você consegue com mais tranquilidade e menos distrações cuidar da sua saúde, cuidar eventualmente de alguém que está na sua casa precisando de uma informação que você pode dar, né? Quem tem filhos pode, enfim, de certa forma interagir, até estabelecer uma nova educação dentro de casa para ver como vai funcionar o seu espaço versus o espaço da família, né? Para você trabalhar, enfim. Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, nesse modelo híbrido de trabalho hoje que a mudança nos trouxe, é muito importante para tudo, saúde física, mental e para a gente se tocar a nossa vida. Só que também, pessoal, muito importante que a gente continue tendo em mente que é importante a gente se encontrar com as pessoas do nosso trabalho, né? Independente da política que a sua empresa vai estabelecer, custo não é a única coisa importante. Vou me liberar 100% do escritório e beleza, agora não tenho mais esse custo, todo mundo em casa. Pense bem se a cultura e seu mindset está ajustado para isso, porque muitas vezes isso pode trazer problemas, né? Saúde mental da sua equipe, dos seus colaboradores, a sua, enfim, a questão de você trocar experiências no presencial e no olho também é muito importante e muitas vezes insubstituível em alguns casos. Então, esse equilíbrio é importantíssimo para a gente refletir. E sob o ponto de vista empresarial, né? Trazendo para práticas empresariais, de departamentos de tecnologia, ponto de vista entre fornecedor de TI, cliente de TI, né? O cliente que compra nossas soluções versus quem vende, como é que a gente está se comportando e o que a gente pode refletir em relação a isso, né? Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui é o Customer Centricity, né? De novo, é um termo ou uma cultura baseada em do Customer Centric, né? Que é você colocar o seu cliente no centro de todas as decisões da sua empresa. De novo, é óbvio, tenho certeza que você já leu, aplicou, trabalha com isso e fala disso provavelmente todos os dias. Só que até que ponto você está usando isso de fato e de uma forma holística, né? De ponta a ponta. Será que você está avaliando se você está realmente colocando o seu cliente no centro das decisões? Será que você conseguiu passar essa limitação na sua cultura? Ou é só realmente uma teoria que o seu departamento repete e repete todos os dias, mas de fato não está fazendo, né? Então, a gente acredita aqui no HD que hoje o sucesso está muito ligado, né, a uma cultura customer centric, que é o sucesso realmente
do negócio, dos negócios, não só de áreas de tecnologia internas ou de empresas de tecnologia da porta para dentro de casa, mas realmente da porta para fora. É muito importante que o seu cliente não só seja quem você pensa, em quem você pensa antes de tomar a decisão, mas quem você traz para conversar sobre a decisão, muitas vezes. Né? É a participação dele no seu dia a dia. Isso é muito importante que você pense, independente do seu segmento aí. Né? Então, a gente entende que alguns benefícios, por exemplo, que o Customer Centricity vai trazer para você, uma cultura, né? Eu vou entrar um pouquinho mais na experiência nos próximos slides, então a gente pode encurtar a fala específica dessa metodologia, desse conceito, né, do Customer Centric, mas basicamente ele vai trazer para você uma satisfação e uma retenção maior do seu cliente, isso é óbvio. Só que isso é uma coisa importante, a importante é da gente transformar os nossos clientes em promotores da marca. Hoje a gente, né, principalmente em tempos de crise, a gente pensa, poxa, eu não posso perder clientes, eu tenho que focar no meu churn aqui, não posso perder, quero manter minha base e tal. Só que, de novo, você está atravessando o túnel com água e comida só. O seu concorrente do lado, ele trouxe um aparato gigantesco para poder atravessar e também já ofereceu um monte de novas coisas para as pessoas que estão do lado. Será que você está fazendo o seu máximo? Né? Então, assim, não pense só em manter o seu cliente. Pense num momento de mudança assim, o que você poderia mudar também em termos de atendimento e processo para ele? O que ele pode, de fato, ganhar? Né? Porque, assim, hoje, não basta a gente se preocupar em satisfazer o nosso cliente em termos apenas do serviço ou do produto que a gente vendeu ou do serviço que a gente presta. Mas sem se preocupar com se o negócio do meu cliente e os clientes do meu cliente também estão felizes e como eu estou nessa cadeia. Muitas vezes na área de tecnologia, nós provemos soluções para os nossos clientes e a gente imagina assim, resolvi um problema operacional dele. Ótimo, ele está feliz comigo. Isso era suficiente antes. Agora não mais. Poxa, resolvi um problema operacional do meu cliente, ele está operando melhor, ele está mais eficaz e eficiente nos processos dele, ele está mais automatizado, show de bola. Principalmente a gente de TI, né? Olha muito para a produtividade do nosso cliente. Legal. Ele está produzindo mais, ele está feliz, a equipe dele está usando nossa tecnologia para caramba. Tá. Só que aí o cliente dele precisa de alguma coisa específica, o cliente do nosso cliente de tecnologia, e ele começa a moldar o negócio dele para atender aquele cliente, ou aqueles clientes, ou aquele mercado. Se você ficar parado e não perceber essa mudança, muito em breve ele vai trocar a sua empresa sem que você seja avisado. Porque você se está olhando, está tendo esse movimento, mas tudo bem, é meu cliente com o mercado dele. Eu continuo atendendo operacionalmente, é isso que ele precisa. Muitas vezes não é. Tenta ter essa sensibilidade de entender nas suas reuniões do dia a dia, nas atividades da sua empresa, se realmente você está olhando para o seu cliente para tomar a sua decisão e o que ele precisa para atender os clientes dele. Olha, meu cliente, o que você tem visto aí no seu dia a dia que eu posso fazer para melhorar, inclusive, o seu atendimento para o seu cliente final lá? E em áreas de tecnologia, que tem departamentos internos, você pega, sei lá, uma fábrica que tem uma grande área de TI que atende essa fábrica interna, o que você pode fazer, não para atender o seu usuário interno de tecnologia, mas o cliente da sua empresa. O que a TI pode fazer, além do que ela já faz hoje, para atender o cliente da empresa, quem compra a máquina que você produz? Né? Esse é o ponto. A gente começar a olhar para o cliente lá na ponta, se alinhar de fato com os negócios e não deixar passar, e não olhar só para a sobrevivência. Olhar para como vou mudar a vida das pessoas lá fora, como eu vou, de fato, fazer a diferença para conseguir manter o que eu tenho e crescer. Aqui tem falando dessa questão de Customer Centricity, né? A gente olha por essa pergunta. Qual é o seu planejamento para criar uma área de Customer Experience? Olha que legal. 40% dos respondentes, que são empresas maduras, né, nos seus negócios finais, né? Às vezes não são tão maduras em tecnologia ou esse mindset de experiência do cliente, mas ainda tem uma maturidade muito grande com os seus clientes finais no produto que faz ou no serviço que presta, né? Não, então, assim, não possui um planejamento de não ter uma área, um profissional, ou pelo menos olhar para o modelo como algo sólido no dia a dia, né? É muito perigoso. 40%. Então, apenas 60% ou já possui, né, realmente uma cultura, uma área, ou algo que olhe para isso com mais carinho,
ou pretende colocar em até um ano, né? E como essa pesquisa foi feita aí em agosto, setembro do ano passado, eu acredito que essas empresas estejam de fato já se programando para colocar no ar novidades para melhorar a vida do cliente, a experiência do cliente. Mas é um dado alarmante no fim das contas, né? A gente precisa muito olhar para isso. E se você faz parte da estatística e que não possui nenhum planejamento nem de pensar em como você pode, de forma mais sólida, não só na teoria, organizar um método para medir a experiência do seu cliente lá na ponta, de uma forma um pouquinho mais, de fato, profissional, você vai ter problema. Você está naquele grupo de pessoas que está atravessando o túnel com o básico para sobreviver, e não é suficiente. Então, o que a gente pode falar? Aliás, é um item muito importante, né? Além de você satisfazer e reter clientes, o custo de aquisição de clientes ele cai quando você está olhando para uma cultura customer-centric. É natural, porque você começa o boca a boca começa a ser muito mais eficaz, né? Não só o que você traz pelo marketing, pela área de vendas, mas tudo que você consegue, que a sua empresa consegue pelo boca a boca, que é um cliente muito importante, muito mais rápido, o seu custo cai, né? O custo de aquisição de cliente. Você começa a prospectar o mercado de uma forma muito mais eficaz, porque sabe exatamente quais são as suas potencialidades e como você vem satisfazendo o seu cliente de fato, né? O fortalecimento de marca, você ter mais promotores da sua empresa e não apenas clientes. Você tem muitas vezes clientes que estão satisfeitos, que até seriam promotores, mas eles são promotores às vezes de um serviço específico, de um produto específico, mas não da empresa. É preciso prestar muita atenção nisso, né? Não basta você ser bom especificamente num momento de atendimento A ou B, mas sim olhar toda a jornada, que é disso que eu vou falar agora. Jornada do cliente. Nossa, como a gente ouve isso, né? Putz, lá vem ele de novo falar isso aí. Jornada do cliente, tá? Já sei, já conheço, touch points, eu sei que eu tenho que fazer um mapa da jornada, tenho que olhar todos os contatos que o cliente tem comigo. Eu sei, pessoal, que isso é um tema recorrente. Só que ele é uma oportunidade muito grande de você olhar nesse caminho e ter atitudes prioritárias para poder melhorar a vida da sua empresa. Por quê? Porque muitas vezes a gente está muito focado em uma atividade que a gente acha que vai realmente melhorar a experiência do nosso cliente com base na jornada no touchpoint A, só que às vezes é no touchpoint B que está o problema, e você não sabe porque simplesmente você não exaustou o suficiente todo esse caminho que o seu cliente tem com você, e aí você imagina coisas, né? Ou olhando indicadores, às vezes, SLAs ou indicadores do dia a dia, você fala, tá vendo? Ó, aqui esse indicador está um pouquinho riscado, está um pouquinho arranhado aqui, eu preciso dar uma melhorada nele. E aí você joga esforços ali, ações ali, plano de ação ali. Só que, na verdade, aquilo não vai melhorar a satisfação do seu cliente na ponta. Muitas vezes é melhorar um pouco seus processos operacionais, seu dia a dia pode até ser, só que às vezes o cliente não está insatisfeito por causa daquele indicador específico, e sim por algum outro, que você precisaria ter exaustado mais a sua jornada para saber. Então, assim, se esforcem ao máximo para poder fazer uma jornada de fato no detalhe, mas tudo. Né? Tem um cliente nosso que ele tem um serviço de ponta a ponta muito bacana, realmente muito detalhado, se preocupa muito com o cliente. E aí um cliente foi detrator numa pesquisa porque ele recebeu um e-mail automático um dia que ele não queria receber esse e-mail automático, que um colaborador saiu de férias, deixou o e-mail automático de uma forma equivocada, sem a informação que ele precisava para contactar uma outra pessoa. Ele precisava conversar emergencialmente e precisava de uma documentação específica e não recebeu de volta. E ficou insatisfeito por causa desse touchpoint. Você vê um e-mail automático, numa jornada gigantesca, desde a hora que ele entra no seu site ou conversa com o seu vendedor, até a hora que ele está já no processo de melhoria contínua com você na entrega do serviço. É uma jornada gigante aí. Quando é um departamento interno de TI, mesma coisa. É a mesma jornada, só que a jornada da vez. O cliente é do usuário. Exausta isso, olha todos os touch points. Presta atenção nos pain points, que a gente chama, que são os pontos de dor, de fato. E tenta entender se aquilo realmente é uma dor e atua nela. Vai por ondas, item a item, que com certeza vocês vão começar a ver a diferença da experiência lá na ponta e, naturalmente, a sua força de mercado. Você começa a ficar cada vez mais forte para competir, né? O employee experience, pessoal, não, o seu cliente da porta para fora é muito importante, mas o seu cliente da porta para dentro também. Se você da porta para dentro não tem o mesmo mindset, a mesma cultura
que você tem para o seu cliente lá fora, uma hora o que está acontecendo com o seu cliente vai desmoronar, porque o seu profissional ele é muito importante nessa jornada. Ele precisa estar feliz, né, satisfeito. Qual que é o índice de felicidade hoje do seu profissional? Né? Ah, adoro trabalhar aqui. Tá, mas defina adoro trabalhar aqui. Né? O que você pode trazer de indicadores? Tem muita coisa na internet, o próprio GPTW, enfim, tem uma série de indicadores que você pode, muitas vezes, não fazer nenhum tipo de investimento externo no começo, mas começar a colher indicadores de satisfação de funcionário para começar a entender se você realmente faz uma parceria com o seu RH, cria momentos especiais para o seu colaborador, para ele ficar cada vez mais feliz em trabalhar na sua empresa, né? Você, quanto colaborador também, se tiver em algum momento insatisfeito, tenta entender por quê e leve isso para a empresa. A troca 360 é muito importante. Às vezes você não tem um processo de feedback 360 graus oficial na sua empresa, mas você pode ter oficioso, conversar de igual para igual com empresas, hierarquias e tudo mais, né? Esse é outro ponto que já vem na sequência, pessoal. Mais pessoas e menos processos. Hoje a gente tem né, a jornada do nosso profissional dentro da empresa vai desde a hora do recrutamento e seleção até o dia que ele se desliga. Então, essa jornada inteira, para você olhar tanto o Employee Experience, como também dar autonomia para as pessoas, naturalmente vai começar a te trazer uma oportunidade de diminuir processos inúteis. Você vai começar a perceber que tem uma série de coisas que a gente faz no dia a dia que a gente pode enxugar. Né? A palavra da vez é desperdício, eliminar os desperdícios. Será que aquele software tem mais telas do que ele deveria? Será que você está fazendo o seu cliente ou o seu funcionário preencher mais formulários do que ele deveria? Será que um projeto para o meu cliente ele está mais burocrático do que ele deveria aqui na questão A, B ou C? É muito importante que vocês exaustem esse tema e coloquem na mesa. Vocês vão ver que dá para enxugar muita coisa e ser mais eficaz. Né? E dar autonomia. As pessoas hoje elas precisam ter mais autonomia. Por quê? Porque elas têm mais conhecimento, têm mais informação disponível. Como eu te falei, como a gente comentou no começo. Vocês percebem que é um encadeamento de ações que vão desde o início até o cliente estar na ponta, tanto para o profissional como para a empresa, que no fim das contas é isso, você olhar para as pessoas e dar empowerment para ela, empoderar as pessoas e tirar um pouco e desburocratizar um pouco a sua companhia, né, ou o seu departamento. E dar autonomia está totalmente relacionado a conhecimento. A pessoa precisa ser munida, né, ser municiada de conhecimento técnico do que você faz no dia a dia, política da empresa que seja, gestão, mas também comportamento. É muito importante. Né? A gente sabe muito bem hoje que capacitação técnica e comportamento, os dois são muito importantes para o dia a dia, mas o comportamento ele tem sido muito importante para a retenção e para novas contratações. Então, é só focar nas pessoas de um jeito mais eficaz em termos até de procedimentos que a gente consegue, de procedimentos de passo a passo, cria um passo a passo do tipo, como eu posso dar autonomia, como eu posso municiar, que conhecimentos as pessoas aqui precisam ter, né? E aí cria esse procedimento para eliminar outros, né? E aí aqui a gente tem indicadores, SLA, XLAs, e novos negócios consequentemente. O XLA, pessoal, é um item que tem aparecido muito também aqui no dia a dia, né? Indicadores SLA são importantes? São, a gente sabe disso, eles vão continuar sendo, principalmente para questões contratuais, a gente precisa medir, né, os nossos fornecedores, mas também nós, na condição de cliente, precisamos contratar com mais tranquilidade. Os SLAs, eles te dão esse embasamento, né, fazer a gestão de nível de serviço que você presta, essencial, mas é a base. Ele não é mais como antigamente, que era o topo, a cereja do bolo, era, nossa, eu cumpro meu SLA. Maravilha, então posso comprar serviço daquela empresa porque ela cumpre SLA. Hoje em dia não é bem assim, né? Hoje em dia você precisa cumprir os seus XLAs. E se você não tem você precisa começar a estudar um pouco mais quais XLAs você pode implementar. Ah, mas é muito subjetivo, Thiago. De verdade, muito subjetivo, mas experiência é subjetiva. Então não tem jeito, né? Eu até recentemente gravei um vídeo para o nosso canal aqui do HDI em que eu conto uma história do carro que eu comprei. E aquela é uma história real. Todas as vezes que eu fui atendido lá, fui muito, muito bem atendido. Né? Principalmente quando eu tive um defeito e fui lá na oficina consertar esse defeito do carro. Só que eu recebi uma pesquisa de satisfação, e era o NPS que eles estavam usando especificamente,
para o conserto daquele defeito que meu carro teve. E eu já estava com o carro há 8 meses. E nesse período de 8 meses, desde o atendimento fantástico que eu tive na venda, até esse dia que quebrou o painel, a luz do painel, nesses 6, 8 meses de caminho todo, eu não recebi um contato. E a empresa achava que estava tudo bem. E, de fato, poderia estar tudo bem, só que não estava, e eles não sabiam. Eu avaliei bem o serviço, fui muito bem atendido na oficina, só que eu continuei insatisfeito com a empresa. Então, eu não vou comprar de novo um carro dessa marca. Consequentemente, não adiantou nada eles terem me mimado na hora da venda, me mimado na hora do conserto, não adiantou nada. Você entende como a gente investe nas prioridades específicas, só que a gente está esquecendo de outras que são até mais importantes? Se eu tivesse recebido uma ligação no caminho ou 2, eu teria falado do meu problema, do painel, que já estava há um tempo, né? Porque você, entre o dia que você percebe o problema até o dia que você leva para arrumar, você tem um período aí de insatisfação. Né? Você trabalha, você tem seus compromissos, você não pode sair, ir lá e levar seu carro e resolver. Então, ainda mais no momento de pandemia. Então, é muito importante esse caminho. Será que nós, né, olhando para o nosso universo de tecnologia, a gente só está conversando com o nosso cliente quando ele tem algum problema ou quando ele quer comprar da gente, assim, de uma forma eficaz? E no atendimento a gente só está resolvendo ali o que ele quer? Ou será que o que a gente está fazendo a mais, né? O que o atendimento pode fazer a mais? Dá para fazer. Tenta entender o que seu cliente realmente se importa. Qual que é realmente o problema dele ou do cliente dele, do negócio do cliente dele. De repente você pode ajudar, às vezes tem a solução na mão. Né? É uma questão de oferecer, conversar, se preocupar. Né? Por isso que eu falo que é uma questão muito mais de mindset e cultura do que de procedimento. Você pode até criar indicadores de CLAs, colocar em prática, só que se você não mudar a cultura da forma como sua empresa e sua equipe pensa, não vai mudar, não vai adiantar. Isso traz novos negócios, posso garantir para você. Já caminhando aqui para o final, pessoal, a gente tem aqui uma... Devo estar já perto do... isso aí. Estamos caminhando aqui para o final, até trazer um pouquinho alguns pontos aqui, que eu quis trazer alguns exemplos e acabei passando um pouquinho. Mas aqui nos processos e projetos, de novo, vocês usam isso todos os dias. Projetos ágeis há anos, né, a gente usa. Só que o grande ponto é aquilo que eu falei do desperdício. Independente do que você usa, se você usa Kanban, se você usa um mix de Kanban com Scrum, se você gosta do Lean, se os processos ágeis na sua empresa não têm um nome, mas você resolveu pegar um pouco de cada um e implementar o seu, né? Enfim, não interessa. A questão é o mindset ágil, né? que a gente sempre fala. É preciso que você tenha uma cultura ou crie uma cultura de eliminar desperdícios. Não é porque ele está funcionando ou na sua cabeça está bom que não possa melhorar. Porque o bom não é suficiente. O óbvio tem que ser feito, muito bem feito, para que ele vire ótimo. Né? E muitas vezes a gente não faz. Então, importante isso. Né? Quando a gente fala dessa sopa toda de letrinhas aí. Outra coisa importante para a gente olhar, pessoal, tecnologia. Né? A tecnologia, por que eu deixei para o final? Porque, claro, a cultura e as pessoas, elas são muito mais importantes, né? Começa por elas a mudança. Só que depois você vai precisar de tecnologia para te sustentar embaixo, né? E nós, como profissionais de tecnologia, a gente compra tecnologia e a gente vende tecnologia. O tempo todo, né? Então, quando a gente está comprando ou vendendo tecnologia, a gente tem que tentar olhar para essa experiência lá na ponta e falar o que eu posso automatizar, o que eu posso trazer de bots de fato que funcionem. Não tente, isso tem acontecido muito, né? Com a explosão dos bots, as empresas têm colocado muita inteligência artificial sem planejamento. Isso o cliente fica... De novo, isso satisfaz a gente. Nossa, melhorou pra caramba. Reduzi 30% do meu quadro de funcionários. Tá maravilhoso. Aqui, olha, eu não tenho mais tanto custo com o servidor porque eu terceirizei boa parte. Os robozinhos estão funcionando maravilhosamente bem. Ótimo. Aí seu cliente chega e reclama um montão, dizendo que ele não é bem atendido porque o bot não sabe o que ele quer. Né? E porque você não parametrizou direito, ou fez alguma automação que está afetando o negócio dele e você não sabia. Enfim, importante ter a tecnologia, que ela seja muito bem pensada e muito bem implementada. Aqui na pesquisa HDI, é o último slide de pesquisa que eu trago, pessoal, depois na pesquisa integral vocês vão poder ver bastante coisa interessante, apareceu muito o KCS, que é o modelo de gestão do conhecimento, para apoiar, né, a tecnologia da informação. Isso é uma coisa que o HDI já acredita há muito tempo, mas que agora é uma realidade, né? Boa parte das empresas, principalmente de software, utilizam o KCS como a sua metodologia de gestão do conhecimento. Para quê? Para você organizar os conhecimentos que de fato são importantes na sua empresa para o seu cliente, né? Não tanto para resolver problemas e solucionar questões do dia a dia, como também
para munir a empresa de informações importantes para o negócio. E aí o seu cliente, e aí você poder parametrizar a inteligência artificial com base nessa informação. Fica muito mais fácil, né? O machine learning aprende com muito mais velocidade quando você tem o seu conhecimento organizado, né? E não fazer só a curadoria no dia a dia, mas tentar montar antes uma base para os bots poderem trabalhar melhor. E o K-SES tem sido uma metodologia que tem apoiado muito, né, as empresas nesse sentido. Aí eu separei algumas linhas aí, né? Então, por exemplo, o K-SES com VoiceBot, 16 milhões de artigos compartilhados com o público, mais de 2 milhões de views, olha que legal. Imagina o quanto isso não melhorou o suporte nível 0 dessa empresa. O quanto os chamados deixaram de ser abertos por isso. O quanto o usuário ficou feliz de poder resolver o próprio problema sem ter que falar com o suporte, que isso é um grande ponto. Né? Chatbot intensificando nesse momento com muito tuning cognitivo, algo que tem sido muito usado. Né? Integração do CTI, integração computador, telefonia e sistemas, URA orientativa, enfim, uma série de insights que essa pesquisa traz, que vocês vão ter acesso aí, mas que a gestão do conhecimento e a tecnologia pode te municiar para melhorar a experiência do seu cliente lá na ponta. Por fim, pessoal, diversidade e inclusão. Falamos de tecnologia, de processos de dia a dia aqui, de oportunidades de carreira, um monte de coisa bacana, só que aqui tem uma oportunidade que às vezes a gente não olha como oportunidade, assim como cumprir uma regra. Né? Muitas empresas utilizam, não, eu vou cumprir minha regra de diversidade e inclusão aqui, legal, vou contratar o que eu sou obrigado por lei, ou então até acredita que possa ser um benefício social, então você contrata, fala, não, acho que vai ser importante para a sociedade, vou contratar, né, uma empresa que tem um mindset um pouco mais evoluído nesse aspecto. Só que o que a gente não olha é que diversidade e inclusão te traz mais negócios. Né? É um benefício social, é um benefício de negócio. Empresas hoje com diversidade étnica e racial possuem 35% mais chance de ter rendimentos acima da média do seu próprio setor, segundo uma pesquisa da McKinsey. Isso é uma pesquisa que saiu em 2019 para 2020, né? E trouxe esses dados que estão na tela aí para vocês. As empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de chance de ter rendimentos acima da média, e nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial ou étnica na equipe de executivos, né, os lucros aumentam em 0,8%. Por que isso acontece? Né? Por que existem benefícios de negócio hoje, quando você está falando de diversidade e inclusão, além do benefício social? Porque diversidade, tudo bem, inclusão é você trazer para a sua equipe, para a sua empresa, pessoas de diversidade, de diversas raças, enfim, sexo e coisas do gênero, né? Só que o ponto é PCD, né, que são as pessoas deficientes, só que o lance é o seguinte, quando você faz isso, você cria uma diversidade de pensamento e, naturalmente, a partir daí, você resolve os problemas de uma forma mais abrangente. Ou seja, os seus clientes, que também são diversos lá na ponta, vão ser muito melhor atendidos pela sua empresa, porque a sua cultura está muito mais aberta e ela consegue falar a língua de mais pessoas. E isso também na confecção de novos produtos e serviços. Né? Quando você vai fazer uma nova oferta para o mercado, se ela for uma oferta em que quem participou da criação dessa oferta for uma equipe diversa, você tem mais chance de atingir um público maior, você vende mais. Então é muito importante você ter isso em mente. É um benefício social maravilhoso? Sim, só que também é um benefício de negócio. E isso parece óbvio, mas não é praticado. Então é importante que a gente faça. Né? Isso é muito legal. Fora o engajamento, né? Tem um índice que não está na tela aí, mas que a Harvard Business Review trouxe. Nas empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, segundo a Harvard Business Review 11, é o número da pesquisa, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades do que as outras empresas. Ou seja, um ambiente diverso também cria o Employee Experience que eu citei para vocês. Então é isso, pessoal. É importante a gente ter uma comunicação para tudo isso acontecer dentro da nossa empresa e criar essa cultura, esse mindset, uma comunicação horizontal, uma liderança horizontal, de menos hierarquia e mais menos hierarquia hoje na liderança, e uma liderança mais horizontal, para a gente poder conversar com as pessoas de igual para igual, né? Ter abertura para isso. Os líderes têm que ouvir com mais frequência todo mundo na cadeia, desde do nível 1 até a diretoria hierárquica. Não é necessário mais hoje que um analista que tem uma boa ideia precise conversar primeiro com o coordenador dele, do coordenador com o gerente para o superintendente, o superintendente para o diretor para o presidente. Não precisa mais. Hoje, com o que a gente tem, essas oportunidades em tempos de mudança, todo mundo online, ferramenta, frameworks e cultura que a gente pode implementar com tranquilidade, porque as empresas estão mais abertas a isso, principalmente com a diversidade,
você pode sim ter uma liderança mais horizontal e colocar sim um analista para falar com o presidente, quando for o caso. É possível a gente criar esse ambiente colaborativo, sim, né? Porque isso vai também, de novo, não é porque você é bonzinho que você vai fazer isso, é porque realmente vai te trazer resultados, né? O benefício, de novo, social e para os funcionários é maravilhoso, sim. Só que para a empresa também é um ganha-ganha. Então, aquele mindset de que a empresa vivia desconfiada de qualquer ação que ela fosse fazer, ela fosse dar demais para o funcionário, isso acabou. Isso não existe mais. E é isso, pessoal. Não sei nem se tem algum tempo de pergunta ou debate aí. Tentei, me empolguei alguns pontos, viu, Edson e Juremir? Vocês me desculpem se eu passei um pouquinho aí, mas é isso. Bem tranquilo, Thiago. Olha só, eu aqui estava me esforçando, né, para ter uma pergunta, porque me pareceu tudo tão óbvio. Exatamente. Desculpa a brincadeira, Thiago, mas realmente... É verdade, mas é verdade, Juremir. É totalmente isso, cara. Que a gente já fala isso há 2 ou 3 anos ali no capítulo, a gente já teve vários assuntos, né? E é bem isso, sabe? Mas eu queria, assim, te fazer uma pergunta, Thiago, ou até mesmo uma dica, que eu acho que hoje é fundamental, pelo menos nos meus negócios, é a questão da empatia, que eu acho que é uma das competências que nos ajudam muito na questão do customer centric, né? A questão de empatia, de se colocar no lugar. Eu queria ver se tu tem uma dica para exercitar ou para perceber essa movimentação dentro do nosso negócio. Sem dúvida, Júlio, esse é um ótimo ponto, que eu, inclusive, não falo na apresentação para não estender muito, mas que está muito ligado ao design thinking, né? Eu acho que as áreas de tecnologia hoje elas estão muito voltadas a resolver seus problemas ou criar soluções através do design thinking, que basicamente o grande centro do design thinking é a empatia, né? E isso que você falou é muito importante, ou seja, você nunca vai conseguir resolver realmente nenhum problema de uma forma eficaz de ponta a ponta se você não se colocar no lugar do cliente e do cliente do seu cliente, como eu citei na apresentação. Eu acredito muito nisso. E assim, o Design Thinking acho que é uma excelente ferramenta. Na semana que vem, inclusive, a gente vai vou lançar no canal um vídeo sobre isso, um passo a passo para como você pode usar o Design Thinking para resolver problemas e criar soluções na sua empresa. Mas eu acredito nesse método. Eu acho que você desenhar junto com a sua equipe essas soluções, mas envolvendo uma equipe multidisciplinar, né? É a hora de você, principalmente para os seus clientes usuários participando, é a hora de você ter mas tem que ser empatia real, né? A gente tem que calçar de fato o sapato do nosso cliente. Não adianta a gente falar assim, não, eu sou empático porque eu ouvi meu cliente. Não, é ouvir e usar o que ele está te falando. Não adianta nada, né? Mas a dica que eu dou é se aprofundar um pouquinho mais na metodologia de design thinking, acho que pode ajudar muito. Legal, Thiago, é isso aí. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Né? Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente reforçar essas questões de motivação, de planejamento. Eu acho que é muito, muito importante mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade aí, Juremir. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal estar aqui. Edson, muito obrigado também. E beleza, com vocês aí. Vai lá, Edson. Pessoal, muito obrigado. Tiago, uma satisfação te ouvir novamente, né? É importante a gente ir recuperando alguns itens, né? Justamente esse, né? De montar uma linha de raciocínio, uma jornada, uma linha de pensamento, porque o volume de informações que a gente recebe no dia a dia, de coisas que podem ser aplicadas, né? É imenso, né? Então, a gente realmente precisa fazer uma escolha, né? De prioridades do que pode realmente impactar positivamente os nossos negócios. Então, é bom ouvir isso, né? E para quem está nos assistindo, quiser mais informações para conversar com o Thiago, uma pessoa extremamente acessível. Eu tomo a liberdade de dizer aqui que eu vou compartilhar o teu WhatsApp, se alguém me pedir. Então, claro, por favor, Edson. Por favor, então, assim, por favor. quem quiser mais contatos também, lembrando que nós temos o capítulo da HDI, que é o capítulo RS, que é coordenado pelo Fernando Hansen, e todo um grupo bastante grande que se organizou através desses aprendizados que a gente obteve com a HDI Brasil, né? E quem tiver interesse em participar desses grupos, pode nos contatar aqui pelo Trinopolo, que a gente faz os encaminhamentos. Então, mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Obrigado, Juremir, por estar conosco, e também Ingrid, que sempre nos acompanha aí na organização aqui no compartilhamento dos conteúdos no evento. Então, muito obrigado a Ingrid da HDN Digital, nossa patrocinadora de gestão.
assim como agradecemos aos demais patrocinadores do Sicredi e principalmente aos patrocinadores do Bom Dia TI, a Algar Telecom, a Bitcom, que também transmitiu pelas suas redes sociais esse evento, e a Agência Moça. Então, muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana, ainda restinho de semana, um bom final de semana. Continuem se cuidando, nós estamos aqui em abril, ano passado, no dia 7 de abril, a gente fez o primeiro evento Bom Dia Virtual. Finalizando, eu finalizei o evento dizendo que em breve estaríamos de volta. Então, um ano depois, repito, em breve estaremos de volta, né? Então, a expectativa realmente é que a gente consiga fazer um evento híbrido, encontrar as pessoas novamente, porque essas questões de relacionamento são sempre muito importantes. Então, muito obrigado a todos, tenham muito cuidado e até breve. Tchau, tchau. Até mais.